Muito bem, estamos de volta. Agora são 10 horas e 50 minutos, 10 para as 11. Já está aqui a doutora Eduarda de Oliveira Garcia, a nossa entrevistada de hoje da coluna Seus Direitos. E você que está estressado, você que não aguenta mais a cara do seu chefe, você que não aguenta mais receber ordens, quer as suas férias, mas tem medo de quer pras Bahamas? Quer pras Bahamas? Não sabe como que vai fazer. Quer ir pro barranco, você não consegue ir pro barranco. Quer pro Rio, Iguaçu. Barranco do Rio para se jogar no rio. Então, né? Tomar um banho de rio. Sim, você quer refrescar a cabeça em casa com mais serviço para fazer? Enfim, é o seu direito. É o tema do programa de hoje, dos seus direitos de hoje. Férias, doutora Eduarda, seja bem-vinda, a primeira vez dela aqui no programa, né? Primeira vez, bom dia, Ednei, bom dia, Estela, também aos ouvintes e quem está assistindo também, né? Uhum. Então, eu digo que férias, depois do salário, eu acho que é o momento mais esperado por todo trabalhar, né? Uhum. Que é aquele momento de descanso. Mas tem que, como diz, né, o termo, gozar as férias, né? Não adianta você pegar férias pra pagar uma conta. Muita gente faz isso, né? Pega férias porque tem que pagar uma conta. Aí fica em casa, se estressa mais ainda, né? Porque só ficar em casa não é legal. Eu acho que a pessoa tem que aproveitar, né? Aí volta, não tem salário? De volta não tem salário e tá lá com a cara emburrada, né? Não é? Não acontece muito isso, doutora? Acontece muito. Então, a gente precisa entender primeiro o que são as férias, né? Então, a CLT ali, ela concede 30 dias consecutivos, né? Seguidos de férias para os empregados que cumprirem 2 requisitos. Primeiro requisito, que ele trabalhe 12 meses. E o segundo requisito é que tenha menos do que 5 dias de férias injustificadas. É um detalhe muito importante. Por quê? Quem não cumpre esses requisitos não vai ter esse direito de 30 dias consecutivos. E um exemplo é, se eu tenho entre 6 e 14 dias de faltas injustificadas, eu não tenho direito a 30 dias de férias. Eu vou ter direito a 24 dias de férias, na verdade. Dá pra descontar, então. Exatamente. Faltas injustificadas. Aquelas que foram justificadas com atestado ou com algum outros, né, tipos que são justificados dentro da CLT, não tem esse desconto. São 18 dias corridos para 15 a 23 dias de faltas injustificadas e 12 dias corridos quando houver de 24 a 32 dias de faltas injustificadas. Então, é sempre bom você justificar as suas faltas, buscar isso, porque você acaba perdendo o seu direito que está garantido dentro da CLT. E a empresa tem o direito de descontar, né? Exatamente. Aquele dia, desde que tenha comprovação também que a pessoa faltou. Isso. Por isso a necessidade do ponto, tudo, isso, né? Geralmente, por isso que é importante sempre tentar justificar as suas faltas, né? E de quanto em quanto tempo eu vou poder tirar férias, então, que é um ponto muito importante. Então, dentro do direito, a gente chama de período aquisitivo e período concessivo. O período aquisitivo diz respeito a gente que trabalha, né? O empregado que trabalha ali registrado. Então, você vai ter que trabalhar 12 meses para você ter esse direito, que foi o que a gente falou antes. E depois passa para a empresa, né? Nesses 12 primeiros meses, você garantiu esses 30 dias de férias. E aí, a empresa tem 12 meses para conceder. Então, você praticamente, às vezes, trabalha 2 anos para conseguir. A maioria trabalha 2 anos porque para achar alguém para substituir, tem toda aquela questão, né? Por isso que até dentro da CLT é determinado que o empregado, né? Eu quero tirar férias, eu tenho que avisar pelo menos com 30 dias para a empresa. Ó, eu já tenho garantido 30 dias de férias. Então, 30 dias antes daquele momento que você pretende, você deve avisar o teu empregado. Mas é negociável, então, esse prazo de 12 meses? Então, dentro da lei, quem decide é a empresa. Isso que eu ia te perguntar, porque às vezes assim o funcionário quer naquele período, mas a empresa não é interessante. Para a empresa é interessante que seja num outro período. Quem dá a palavra final? É a empresa. A empresa. Geralmente é o RH ali, né? Que faz a administração do pessoal. Eles vão entender qual que é o momento adequado para tirar alguém dali e colocar outro. Precisa todo esse remanejo. É uma coisa que os dois lados precisam entender, né? Mas, pelo menos quando eu trabalhei registrada, eu consegui conversar. Eu entrava em contato com a RH e falava, eu quero tirar férias de tal dia, vocês conseguem? Mas, obviamente... Todo mundo quer final do ano também, né? Uma negociação. Com uma antecedência, né? Dá pra você tentar negociar. Mas se ele falar que não... Paciência. Paciência. E essa história, doutora, que a empresa tem 12 meses daí para conceder as férias do seu empregado, porém tá vencendo esses 12 meses e ela resolve comprar as férias do empregado. Vamos falar então do chamado abono, que também é um abono, mas é chamado como vender as férias, né? Primeira coisa, não pode ser obrigado a vender. Se eu não quero vender as minhas férias, eu não sou obrigada. E outro detalhe importante, eu só posso vender 1/3 das minhas férias. Ou seja, se eu tenho direito a 30 dias, eu só posso vender
10 10 dias, perdão. 10 dias de férias. Então, e eu não posso ser obrigado, não pode chegar lá o meu patrão e falar assim, eu quero comprar tuas férias, você vai me vender tuas férias. Não. Eu tenho que querer vender esses 10 dias de férias. Dos 30 eu só posso vender 10. Isso. 20 dias tem que folgar, até por uma questão de saúde mental, né? Exatamente. O burnout tá aí já, né, pra... Burnout é uma síndrome, né, que ela afeta a pessoa. A garota do tempo da Globo disse que tinha burnout, né? Ela só fazia a previsão do tempo e tinha burnout. Imagina a gente que trabalha o dia todo, 8, 10 horas por dia. Ela né? falando do tempo, esse tempo aí do... Ela se irritar e falar, olha, tá chove, péssimo hoje o dia. Só chove nessa... Só notícias ruins. Só notícias ruins. Então, e é até interessante quanto que eu vou poder receber, né, por esse abono, porque também é o lado bom, né? É o lado Sim, bom. Então, lado é um bom. cálculo fácil. Vamos dizer que eu recebo R$3.000, que é o meu salário bruto. Então, eu vou poder receber 1/3, porque é os 30 dias, né? 1/3, eu vou receber 10. Então, é 1/3. Então, eu receberia R$1.000 por esses 10 dias. Mas aí tem uma pegadinha do malandro, né? Que nem todo funcionário entende. Porque você recebe aquele salário antecipado, mas você não vai receber o salário cheio lá pra frente. Então, tem muita gente que se dá mal nisso, porque acha, olha, eu peguei bem. Daí vai lá ver o salário minguado que vem no mês que vem, né? Então, vamos falar sobre o recebimento das férias, né? Então, quando que eu vou receber e quando eu vou receber. Então, eu recebo o meu salário mais 1/3. Então, se eu recebia 3.000, eu vou receber os 3.000 mais 1/3, mais 1.000, no final eu recebo R$1.000. Mas, aí eu até trouxe assim separadinho pra gente. Ela ficar sabia bem que a gente ia esclarecido. perguntar isso. Com certeza, essa é a pergunta, né? Até eu deixei assim, ó, a pergunta era, o salário do mês seguinte é menor? Então, sim. Porque você vai receber proporcional. Então, se eu peguei lá no primeiro dia do mês e folguei os 30 dias consecutivos, eu não trabalhei naquele mês. Eu não vou receber. Agora, se eu peguei metade ali, peguei 15 dias do final do mês, mais 15 dias do início do mês, eu só vou receber aqueles outros 15 dias do mês que eu trabalhei. Então, você não é que você deixa de receber, você já recebeu. Você já recebeu, isso também é importante dizer. Então, quando você for receber no próximo pagamento, você vai receber proporcional àquilo que você trabalhar no mês. Via de regra, é o teu salário mensal mais 30%, né? Que é 33%, que é férias, né? Né? 33%, né? Que é o valor que é 1/3, 30%. Que foi o que eu fiz o cálculo dos 3.000, que fica o que é mais fácil de entender. Fácil, não, mas ficou claro. Mas via de regra, assim, pra resumir, né, a conversa é isso. Só que daí tem os trâmites que são antecipa, depois, né, não vai receber lá, né? Até a gente tava conversando um pouquinho antes sobre férias, né? Quando que eu devo entrar de férias, né? Que é uma regra que a maioria dos empregados não conhece, aquilo que a empresa fala acaba aceitando, né? Então, você não pode entrar de férias nem em dias que antecedem final de semana, que é o descanso semanal remunerado, e também eu não posso entrar em dias que antecedem feriados. Então, quais são os dias que eu posso entrar? Segunda, terça e quarta. Porque na quinta eu não posso... Porque tem que ser 2 dias antes, tá, gente? Pra deixar bem claro. 2 dias antes que antecedam o final de semana ou feriado. Então, eu não posso entrar nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. Então, as minhas férias devem iniciar ou na segunda, ou na terça, ou na quarta-feira. Férias coletivas, conta? Desconta da férias normal ou é a empresa que está dando? Na verdade, sim, as férias coletivas é a empresa que está decidindo quando que você vai entrar de férias, né? Foi aquilo que a gente conversou agora. Então, vamos parar 10 dias em dezembro, né? Muitas só que empresas tem uma fazem isso. Por exemplo, eu quando eu trabalhei a primeira vez, hoje eu sou advogada, mas já trabalhei na OAB como secretária. Já sofreu, já foi na plebeia também. Eu trabalhei na OAB como secretária. E quando eu entrei ali no finalzinho de 2019, eu entrei em dezembro. E no final do mês, aí a gente entra em recesso no fórum. Sim. Então não teria por que eu ir trabalhar, porque não ia ter atendimento. Eu não tinha direito a férias, né? Eu não tinha ainda trabalhado os 9 meses para ter direito aos 30 dias de férias. Mas eles falaram, a gente vai conceder 30 dias de férias pra vocês, porque, né? E eu ganhei as minhas férias. Espertíssima, eu né? não tinha esse direito. Em dezembro. Mas a empresa concedeu porque eu entrei junto ali nas férias coletivas, Essa é uma questão da empresa. É da empresa. Mas aí elas descontaram das suas férias depois quando você venceu? eu concedi, pelo menos ali eles não. Mas eles poderiam.
se quisessem, poderiam. Poderiam. Né? Porque, afinal de contas, você está folgando aquele período, né, Estela? Estela tinha dúvidas sobre férias. Estela, só pergunte, mas tudo responda só perguntas a favor da empresa e não do funcionário, tá? Eu vou ser sutil, mentira. Não, tem certas empresas, doutora, que não gostam muito de fornecer as férias para as pessoas. Que meio que ficam ameaçando a pessoa, sabe? A pessoa pegou e falou, você não devia ter pegado férias, né? Tipo, ficou, opa, não é legal, acho que você pode ganhar a conta depois que você voltar das suas férias. O que corrobora isso? O que configura isso? Então, vamos lá. Muito tem se falado, né? Saíram muitas notícias, até, se eu não me engano, no mês passado, sobre os abusos morais, assédio moral que os empregados muitas vezes sofrem dentro da empresa. Isso não se trata só de um assédio sexual, vamos dizer assim, né? Que vai assediar um homem, assediar uma mulher, ou, enfim. Mas também nesses casos, né? Porque o empregado ali, querendo ou não, ele está numa situação de vulnerabilidade, né? O empregador... o patrão, ele tem um poder sobre aquela pessoa, principalmente quando ela precisa daquele emprego para sustentar a sua família. Então, há muitas vezes o funcionário, ele aceita situações que não devem ser aceitas, e essa é uma delas, porque ela não deixa de configurar um assédio. Né? As férias, ela é um direito garantido pela CLT a todo trabalhador. Você trabalha 2 meses, para você ter aqueles 30 diazinhos de férias, né, que às vezes... principalmente mulher, né? Vai pra casa pra trabalhar um pouco mais. Um pouco mais, né? Mas descansar um pouco, né? A cabeça daquela rotina. Então, isso não pode acontecer. Isso não deve acontecer. E se acontecer, você deve procurar um advogado especializado e ir atrás dos seus direitos e não ter medo disso, né? Eu creio que quanto mais pessoas procurarem isso, quanto mais, que a gente fala, né, no direito, mais julgados a gente tiver a favor do empregado, melhor será. Então, se você passou por uma situação como essa, não deixe de procurar o seu direito. Né? Porque... O ouvinte está perguntando se ele quiser vender as férias e a empresa não quiser comprar. Ela não tem obrigação de comprar. Não tem obrigação de comprar. É uma questão que a própria empresa, né, tem essa prerrogativa, vamos dizer assim. Né? E as férias são 30, né, resumindo a nossa conversa, são 30 dias, né? Desde que você não falte. Porque você não pode ser descontado, né, esse dia. E você vai ter o direito, então, a um percentual de 30% sobre o teu salário, né? Isso. E aí, isso tem que ser pago antes, porque tem muito também, doutora, de empresas que dizem assim, viu, tuas férias estão vencendo, mas não posso pagar agora. Então você vai folgar e eu te pago em dezembro junto com o 10º. Não tem essas histórias assim? Não pode. As férias, elas devem ser pagas, esse valor, né, deve ser pago 2 dias antes de você entrar de férias. Então vamos dar um exemplo. Se o trabalhador ele recebe no dia 10, ele vai ter que tirar as férias no dia 5, por exemplo. Já no dia 3, a empresa tem que efetuar o pagamento do salário e das férias. Meu Deus, tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. E outra coisa, se a gente falou sobre o período ali aquisitivo e concessivo, né? Se durante esses 12 meses que eu tinha direito de tirar as férias, o meu patrão não me conceder as férias, ele me paga dobrado. Então tem mais isso ainda que vocês têm que ficar super atentos. E daí, às vezes, também as pessoas até sabem desses direitos, mas aí não querem criar confusão com o chefe, com medo, né? De perder o emprego depois. Medo de perder o emprego. E o chefe, meu chefe é gente boa, eu não vou sacanear e tal. Mas é um direito. Mas assim, como o Ednei pediu, né, pra eu não puxar a sardinha só pros trabalhadores, vamos lá. Um conselho que eu dou não só pros trabalhadores, que eu sei que é uma situação um pouco mais difícil, mas para as empresas, procure um advogado antes de ter o problema. A gente geralmente é procurado quando não tem mais, quando já não tem mais muita coisa para fazer. Então, dentro da área trabalhista, a gente tem o compliance, que a gente chama, e a gente faz todo uma estratégia para que não tenham problemas trabalhistas para a empresa. Então, você ter um acompanhamento com o advogado vai muito além de ele sanar aqueles problemas no judiciário. Ele também já prevê possíveis problemas que você pode ter na empresa. E pro empregado também é interessante isso, você procurar e saber se os seus direitos estão sendo respeitados ou não, né? O Anderson está perguntando se férias podem ser fracionadas. Podem ser fracionadas, muito boa pergunta. Então, as férias, elas podem ser fracionadas em até 3 vezes. Desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias, tem que ser superior a 14 dias, né? No mínimo 15 dias. E os outros
2 não podem ser inferiores a 5 dias. Entendi. E a Clarice está perguntando quem trabalha meio período. Boa pergunta até. Quem trabalha meio período, né? Porque você tem que registrar mesmo sendo meio período. Tem direito a quantos dias de férias? Mesma coisa. Mesma coisa. É, porque você trabalha... Também, as férias, elas não são vinculadas à carga horária, né? Então, você é trabalhador dentro do CLT, tem o mesmo direito que uma pessoa que trabalha 8 ou 6 horas. Essa reforma trabalhista do Temer lá, né, que mudou muita coisa e tal, ela mudou alguma coisa no sentido das férias ou manteve-se tudo como era? Teve alguma... Acho que mudou a história ali dos dias, né? Eu vou falar bem a verdade. Eu sou advogada recente, então eu já você peguei a reforma. Você não sabe o que exatamente mudou. Eu tive a sorte de já pegar a reforma. Mas eu acho que teve essa questão dos dias, eu pra acho que vender os teve dias e tal. alguma alteração, mas eu tive a sorte de que a gente até brinca. Eu tive uma professora maravilhosa, que é a doutora Elizabeth, ela que fez eu me apaixonar pelo direito do trabalho, então eu tenho que enaltecer essa mulher também. Ela querida, né, Elizabeth? Muito querida. E a reforma foi em 2019, né, que saiu, e saiu acho que no primeiro semestre. Minhas aulas de direito do trabalho começaram no segundo, então eu nem cheguei a pegar a antiga. Já peguei. Não, mas eu creio que foi ali, se eu não me engano, foi alguma coisa voltada ali pra questão do dever de férias. E agora como... E também tem essa coisa da carga horária mais flexível também, né? Que daí também a gente pegou os trabalhadores ali, como é que fala? O home office? Intermitentes, né? Então a gente teve umas outras classes de trabalho que entraram para ajudar também. Muitas pessoas conseguem trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo, né? Então... a questão do teletrabalho, né? Entrou também. E assim, até as questões... Porque a gente não fala mais tanto antes da reforma, porque o direito trabalhista você tem... Sair do emprego hoje. Eu tenho 2 anos para entrar com a ação e eu só posso reivindicar os últimos 5 anos. E aí ainda tinha... e ficava meio duplo ali, porque a gente teria ainda há 5 anos para trás que pegaria antes da reforma, a lei antes da reforma, que era ela que caberia. Só que a gente já passou os 5 anos, né, pós-reforma, então agora ela já não entra mais. Já deu, né, 5 anos, 2019, 2021, 2022? Então já não entra mais, agora é só mesmo a nova CLT. Entendi. Muito bom, né? A Marli, bom dia. Bom dia, abençoada terça-feira para todos. Está elogiando a entrevista da doutora Eduarda de Oliveira Garcia, falando hoje sobre férias, né? Os direitos do os direitos do trabalhador, os deveres do empregador, né? Então, tudo isso é muito importante. Eu acho que de tudo isso, tanto o que você está falando hoje pra gente aqui, o que já foi falado em outras colunas sobre essa questão da relação trabalhista, eu acho que, sobretudo, as leis, elas foram criadas, por mais que elas sejam rigorosas, né, doutora, por mais que elas sejam detalhistas, elas foram criadas para evitar o conflito, né? Exatamente. Porque tudo que não é... O combinado não sai caro, né? Então, se está na lei, vamos respeitar o que está na lei, porque daí não vai ter problema. Não tem problema. Fica bom para todos os lados, né? O jogo é claro, né? Sim. É o que está na lei. Não tem surpresinha, não tem... Não, porque senão o empregado chega lá, deu 2 anos, está trabalhando, cadê as férias? O patrão nem fala nada de férias e daí cria aquela situação conflituosa, né? Até se o RH, né, porque geralmente o RH procura o empregado nessas empresas maiores, né, para informar que você tá com direito de férias, mas se o RH não me procurou, né, tô aqui esperando o RH me procurar, você pode mandar um e-mail ou uma carta informando que você quer gozar das suas férias, que você tem direito. Então, se o RH não te procurar, você pode... Só que protocolem, gente. Tenham uma prova de que vocês solicitaram isso. Então, tudo que vocês forem fazer, sempre tentem mandar por e-mail. Hoje a gente tem o WhatsApp, mas ainda o e-mail é mais formal. Uma carta que tenha lá um recebido em, né? Uma R que tenha, que você enviou isso. É sempre o ideal você ter essa prova guardada, né? Documentar tudo. Exatamente. Esse é o segredo. Esse é o conselho número 1 dos advogados. Exatamente. Eduardo, obrigado, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. Espero que você volte mais vezes. Obrigada a vocês. Nessa relação trabalhista tem muita coisa pra falar, bastante. né? Bastante. Obrigado. Semana que vem vai estar com a gente o... Eu acredito que vai ser o Gilberto. O Gilberto tá aqui já aprendendo um pouquinho de como é que funciona. E viu que não tem segredo nenhum, né? E que a gente aqui deixa todo mundo à vontade. Não dói nada. E não dói nada. Não dói nada. O Gilberto semana que vem tá com a gente, então.